Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre as eleições na Federação Gaúcha. Falta um tempo ainda, mas já começam a aparecer alguns candidatos e eu tenho algumas confirmações, também informações que a gente vai repassar aqui no canal. E a partir de agora, tudo é sobre eleições na Federação Gaúcha de Futebol e o que isso pode influenciar os clubes do interior. Eu te conto depois da vinheta. Eu peço para você se inscrever no canal, é fácil, é simples, é rápido, nunca te pedi nada, apenas ative as notificações e vem junto aqui no Fala Macanhã. Hoje o assunto é diferente e nos últimos vídeos tenho falado sobre a situação do futebol gaúcho, algumas situações, e surgiu uma informação bem interessante que promete sacudir o futebol gaúcho nos próximos meses, que é a questão do pleito eleitoral na Federação Gaúcha de Futebol. Informação do colega e ídolo Darcy Filho. Abraço para o Darcy, que é pai, para quem não sabe, do Diego Melo, ex-técnico do União Frederiquense, que agora está no futebol carioca. E ele trazia uma informação de que o Francisco Noveleto, ex-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, entre 19 de janeiro de 2004 a 6 de janeiro de 2020, foram 3 gestões do Francisco Noveleto, pegou também a situação pré-pandemia, e que também tem erros e acertos no futebol gaúcho. Ele quer voltar a ser presidente da Federação Gaúcha de Futebol. E no Estatuto da Federação Gaúcha de Futebol, como trouxe também o Darcy Filho no seu vídeo, que a gente vai colocar aqui na aba, aqui na thumb do canal, para você acompanhar essa informação, porque foi trazida em primeira mão pelo Darcy Filho, é que o Francisco Noveleto até teria conversado com o Luciano Oxman, dizendo: opa, eu quero voltar. Depois de todo esse tempo, onde o Francisco Noveleto ele acabou acumulando funções na CBF, foi vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol na diretoria do Rogério Caboclo, acabou assumindo formalmente o cargo em 2019, seguiu até 2023, ele se manteve como presidente de alta cúpula, o vice-presidente de alta cúpula da CBF, fez parte do Conselho de Administração e também acabou sendo eleito vice-presidente da CBF no mandato de 2018, 2019 e a função também executiva, além do próprio Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Futebol. E aí ele teria conversado com o Luciano Oxman dizendo: opa, eu quero voltar. E o Luciano Oxman é o aprendiz de feiticeiro do Francisco Noveleto. E aí disse: tu pode tentar concorrer, mas eu vou para minha terceira gestão na Federação Gaúcha de Futebol. E aí nós temos o impasse. Hoje pela manhã eu mandei mensagem para os dois, tanto para o Francisco Noveleto quanto também para o Luciano Oxman. Francisco Noveleto me respondeu, até vou colocar a conversa aqui na tela. Ele me disse que até dia 15 de março ele vai decidir se concorre ou não. Então, a tendência é de que nós teremos Francisco Noveleto Neto concorrendo à presidência da Federação Gaúcha de Futebol. E o Luciano Oxman, que assumiu a presidência, foi vice-presidente da Federação Gaúcha quando o presidente era Francisco Noveleto Neto, e aí aprendeu com o Noveleto a como ser um dirigente, a entidade máxima do futebol gaúcho. E agora ele quer continuar como presidente, mesmo tendo essa situação de que há um impasse, um rompimento entre os dois, pelo menos no momento, onde que estarão de lados opostos. E até para trazer o histórico para quem nos acompanha aqui, o Luciano Oxman ele assumiu na Federação Gaúcha de Futebol como presidente em 2020. Ele foi aclamado em maio de 2019, então já que no próximo ano já muda a presidência, então neste ano acontece a eleição. E foi em maio de 2019 aclamado, tomou posse em 2020, pegou toda aquela situação de pandemia. Ele também é presidente da Federação Gaúcha de Futebol já por 2 mandatos, pode ir para um terceiro, porque o estatuto ele mantém. E também como presidente da Federação Mato-Grossense de Futebol. Não sabia disso, mas pesquisei e acabei achando isso de forma interina até que a própria CBF escolha um novo presidente para a Federação Mato-Grossense de Futebol. E até pelas informações que também são do Darcy Filho, é de que o Luciano Oxman, nesse papel de interventor e cargos da CBF,
fatura o valor de R$120 mil por mês. Então é muita grana. E sobre isso, ainda tem algumas questões que o próprio presidente atual da Federação Gaúcha de Futebol, o Luciano Oxman, ele é muito bem quisto pela atual presidência da CBF, que é o Samir, que agora é o presidente, Samir Schaub, que é o presidente da CBF, e ele, tanto que tem essa situação por ser um presidente interventor também na Federação Mato Grossense de Futebol, e a CBF que agora tem também o Samir Schaub, o seu presidente desde do ano passado, e que foi eleito também em um pleito que teve também o próprio Luciano Oxman como balizador dessa eleição. Então, o que isso resume para a gente aqui, para o nosso assado, nós meros mortais aqui do futebol do interior? É de que agora as promessas e situações que foram prometidas, elas possam ser cumpridas, que é a questão da evolução do futebol, que é fazer que os clubes eles consigam andar com as próprias pernas, que haja mais investimento, e são presidentes que ajudaram a evoluir isso, até bem mais no papel do Francisco Noveleto, não estou fazendo um juízo de valor, mas que teve uma grande evolução nesse processo e que seguiu um modo de estagnação nessa gestão do Luciano Oxman. Então os clubes agora ficam atentos, ou devem ficar atentos, porque a partir de agora promessas irão acontecer e o que a gente precisa é de melhoras aqui no futebol. Não se fala de dupla Grenal, porque dupla Grenal são entidades completamente diferentes dos demais clubes, os réis mortais aqui do Rio Grande do Sul. São duas entidades à parte. E aqui para o nosso assado, o futebol do interior precisa de evoluções, e a gente espera que as promessas durante as eleições, que promete ser a grande eleição da história da Federação Gaúcha de Futebol, criador versus criatura, ainda tem a possibilidade do Darley com o Dunga formarem uma chapa. Então vai dar muito pano para a manga, e aqui a gente vai acompanhar essas informações. Lembrando também que durante a gestão do Francisco Noveleto, muitos clubes acabaram se filiando à federação com um pouco mais de facilidade, dentre eles União Frederiquense de Futebol, que teve no Francisco Noveleto um papel primordial em vários momentos da sua história. O primeiro deles, a fundação. Justamente o Francisco Noveleto é muito amigo da família Salton, Pé Salton, o próprio Giscard Salton, e entre outros. E outro ponto também, acho que pouca gente sabe sobre isso, é que o Francisco Noveleto inclusive ajudou junto à Globo a mudar um horário do jogo do União Frederiquense, que estrearia à tarde contra o Novo Hamburgo em 2022, ligou diretamente para a Globo e pediu, muda para noite, tem inauguração da iluminação da arena. E aí conseguiu, né? São algumas das histórias, e a eleição da Federação Gaúcha de Futebol aqui no Rio Grande do Sul promete pegar fogo nos próximos meses. Deixa o teu like, comenta aí, e a gente se vê na próxima. Aquele abraço!